Primeira Epístola de Pedro, primeiro capítulo, versículos 14 a 16. Quero convidá-lo a ler comigo em voz audível. Leamos. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Nós já oramos ao Senhor e na dependência do Espírito, tanto para que eu fale como para que você ouça, para que nós sejamos edificados. Nós agora nos debruçaremos em cima desses versículos, pegando o seu contexto para a nossa aprendizagem, a nossa edificação. Como eu estava dizendo, realmente penso que a igreja hoje, numa forma muito geral, não generalizando, claro, mas tem se tornado um local de entretenimento, de satisfação humana. Então tem muitas pessoas que queriam fazer o que os outros fazem lá fora, como não podem, querem fazer dentro da igreja. Então você tem os mais variados temas e gostos para que você quiser. Você pode ser cristão e praticar algo gospel em nome de Jesus. Se você pesquisar na internet, você vai achar as coisas mais absurdas que são colocadas dentro do povo chamado evangélico, do povo chamado igreja. E o que nós temos que entender que, claro, crente também se diverte, só que tem o seu lugar de entretenimento. Não é o lugar do culto. Tem o local que você se retira, você se ajunta, e é gostoso isso. Mas nós precisamos saber que a nossa conduta tem que ser uma conduta diferenciada, e esse é um chamado à santidade. O nosso tema, então, é sede santos. É uma ordem do Senhor e não uma possibilidade ou uma sugestão do Senhor. A epístola de Pedro é uma epístola, esta primeira epístola, escrita aos eleitos de Deus. Não está dizendo escrita a todas as pessoas, mas aos eleitos de Deus. Esses eleitos de Deus eram pessoas que não estavam mais ali do lado de Pedro e sendo pastoreadas por Pedro, mas eram irmãos que haviam sido, por causa da perseguição, foragidos, estavam foragidos, tinham que sumir, tinham que sair e ir para outros locais para não serem mortos. Versículo 1, você encontra Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. É para esses que ele está escrevendo. E qual a razão de Pedro escrever? Justamente porque problemas estavam acontecendo no meio chamado evangélico, no meio chamado cristão, no meio chamado igreja. E esse povo que estava em outras cidades, como está aqui relacionada, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, essas regiões eram regiões que não aceitavam bem o povo de Deus. Então havia um contraste, uma perseguição, e a perseguição às vezes girava em torno de que os piores empregos eram dados para essas pessoas, os melhores para aqueles que não eram cristãos. E algumas pessoas começaram a se envolver com a sociedade, nos seus costumes, nos seus tudo aquilo que era oferecido para os não crentes. Algumas pessoas estavam indo para lá e dizendo: não tem problema, isso não tem nada a ver, crente também se diverte. E estava participando de coisas ilegais. Algumas estavam até cedendo por causa da pressão de: se você não fizer isso, você então não poderá ter esse emprego, ou ganhar isso ou aquilo. E estavam cedendo a tudo isso. Então Pedro faz uma exposição aqui, fundamentando a sua carta, dizendo que essas pessoas foram eleitas de Deus e lhes dado algo muito especial, que é a salvação. E ele fala no versículo 3 a respeito dessa salvação, uma esperança, uma regeneração. Ele fala de uma salvação que ninguém poderia tirar.
E ele continua dizendo a respeito de algo tão maravilhoso para este povo, que mesmo os profetas que antes viveram gostariam de saber sobre Jesus, e a eles não foi dado o conhecimento de quem era, ou de ver quem era Jesus. Eles falavam de Jesus, mas eles não sabiam quando e nem onde esse Jesus estaria realmente nascendo, embora a profecia de Belém. Mas eles não sabiam quem era, como nasceria. Então eles estavam falando de coisas futuras. E então ele agora chama este povo à santidade, a uma vida santa. Esse tema é um tema que percorrerá a igreja do Senhor até o dia da volta de Jesus, porque sempre precisamos e precisaremos de rever a nossa conduta e a nossa vida perante o nosso Deus. Então nós precisamos entender duas coisas muito especiais dentro desse texto que nós lemos sobre a questão de sermos santos, relacionado à santidade. Vamos lembrar, não é uma sugestão de Deus. Não é de se possível seja santo. Não, a expressão baseada lá em Levíticos 11, 44, 45, 19 e 2, a expressão é: sede santos, porque eu sou santo. Deus está chamando a igreja dele a ser santa, porque ele é santo. E em 1 Tessalonicenses 4, 7, vai dizer que nós não fomos chamados para a impureza, mas para a santificação. Há uma eleição, há uma escolha do Senhor. Eu quero então tratar de duas maneiras dessa questão da santidade para a nossa vida. Antes de entrar na santidade, dizer o que é santo. Muitas pessoas estão equivocadas pensando que santo é aquele que não tem pecado. Então a pessoa santa é aquele que não peca de forma alguma. Mas a expressão aqui de santidade, de ser santo, é ser um povo separado, uma pessoa separada que Deus tirou do meio de todos para ele. Veja bem, ele tira para que esta pessoa manifeste a sua glória. Já não viva mais segundo a sua própria paixão, mas segundo a palavra do Senhor. Esta santidade de vida tem dois aspectos importantes. Primeiro é a santidade aplicada por Deus. A santificação, sim, é nós que desenvolvemos, mas a santidade, ela é algo que é aplicada por Deus. Não tem como um homem por si só se tornar santo. Não tem habilidade nenhuma, porque ele está totalmente morto pelo pecado. Lembra? Se comer, certamente morrerás. Comeu, morreu, foi expulso, e então foi necessário que algo fosse acontecido, que algo acontecesse, para que retornasse para Deus, para que tornasse ser filho de Deus, povo de Deus. Foi necessário que Deus operasse nele e aplicasse a santidade nele. Mas esta aplicação da santidade, isso envolve algo extraordinário. Se tem uma coisa que me enche o meu coração, me deixa emocionado, é justamente as doutrinas, porque não existe igreja sem doutrina, não existe povo de Deus sem doutrina, porque a doutrina é a base da igreja, e é isso que mexe com o meu coração, porque quando fala que Deus me santificou, quando Ele tomou a iniciativa para me tornar santo, quando Ele colocou em mim, envolve algumas coisas importantes. Primeiro, uma escolha, uma eleição, e esta eleição, esta escolha, ela é direta de Deus. É Deus que escolheu, é Deus que elegeu, é Deus que buscou. Olha só como ele diz no primeiro versículo: aos eleitos que são forasteiros, eleitos por Deus. É Deus que escolhe, é Deus que tomou a iniciativa. Então existe algo muito especial, muito embora todos nós, como diz Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecaram, não diz alguns, e carecem da glória de Deus, ou destituídos estão da glória de Deus. Sendo assim, não há mérito em ninguém para que Deus estabelecesse escolher a você para estar como povo dele aqui hoje. Ele escolheu soberanamente. E Paulo, escrevendo aos Efésios, no primeiro capítulo,
Versículo 4, ele diz que nos escolheu em Jesus antes da fundação do mundo. É algo que vem da eternidade. Deus resolveu escolher você para ser povo dele. Então, quando ele tira você do meio para ser dele, para ser santo, isso já vem da eternidade. Não é algo assim de plano B. Mas você foi pensado por Deus. Eu não gosto da palavra sonhado por Deus, porque Deus não sonha, Deus determina. Nós sonhamos, nós projetamos, quem sabe acontecerá. É um sonho, o sonho pode ou não realizar, mas Deus não sonha, porque Deus é o Senhor que não dorme. Ele não dormita, ele não cochila, ele determina todas as coisas, e ele determinou escolher você para ser povo dele. Lá antes da fundação do mundo, você faz parte do plano de Deus, não para condenação, mas para salvação. Mas não é só uma escolha, olha que coisa linda, porque quando o homem pecou, quando a queda veio e nos atingiu, nós extraímos uma dívida humanamente impagável com o Senhor, porque o que nós merecemos é a condenação eterna. Por causa do nosso pecado, por causa da nossa falha, por causa da nossa falta, a nossa rebeldia, a nossa desobediência do Senhor. E o Senhor, sendo justo, a única coisa que nos restava era sermos lançados do lago que arde com fogo e enxofre, junto com todos os demais. No entanto, ele não só nos escolheu, mas ele projetou também o recurso legal e necessário e eficaz para resolver este problema. Porque como ele escolheria você e a mim, se somos tão pecadores quanto os demais, para sermos salvos, e não escolheria o outro? Então ele seria injusto não com o outro, injusto conosco, em nos dar aquilo que nós não merecemos, em deixar de dar a nós o que nós merecemos, que é a condenação. Por isso ele apresentou na redenção o plano da justificação, que é justamente enviar o seu Filho para que na cruz do Calvário ele recebesse ali a ira de Deus. Nós temos pregado isso e eu vou continuar pregando isto, porque isso me emociona, sabe? Porque não tinha nenhuma razão para Deus fazer isso, a não ser o seu amor. Quem sou eu? Quem é você para merecer isso? Que o Filho de Deus se encarnasse, passasse por todas as tentações, fosse para a cruz e recebesse a punição que seria minha e sua, para que você e eu pudéssemos receber a salvação. Somente Deus pode fazer isso. A justificação é o ato mais perfeito, maravilhoso e que deve ser mastigado por nós diariamente para alimentar a nossa alma de alegria. A minha alegria não está na satisfação carnal, mas a minha alegria está nesse amor de Deus, que um dia me amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que, crendo nele, eu seja salvo e não pereça. Ah, meus irmãos, isso é maravilhoso, isto é extraordinário. Há aqui uma justificação, e agora, legalmente, diante da lei de Deus, eu recebo a roupagem santificada, purificada de Jesus. Eu visto o manto santo de Jesus, o manto sem pecado, o manto imaculado no que diz respeito à culpabilidade. Eu agora posso me apresentar diante do Senhor, e isto acontecerá no último dia, quando eu estarei perante o Senhor, quando todos os eleitos do Senhor estarão ali. Embora todo joelho se dobrará, mas somente os eleitos irão para a nova terra e novo céu, porque eles carregam a vestimenta de Jesus, enquanto Jesus na cruz pegou o meu paletó sujo, pegou a minha roupa suja de pecado, e ali na cruz ele recebeu a minha punição. Por isso eu sou declarado justo. Eu gosto de exemplificar isso, e vou repetir o que eu já falei para vocês, porque tenho que fazê-lo. Imagine que alguém tem uma empresa,
e que outra pessoa ficou lhe devendo um valor bem alto. Aquela pessoa da empresa, normalmente, deve ser assim, ele deve fazer o seu salário e pegar todo o dinheiro da empresa para que seja feito um fundo, para que haja ali a manutenção da sua empresa. E aí, de repente, aquela pessoa que está devendo não pode pagar, mas aquele empresário resolve amar aquele devedor. E ele então faz o seguinte: quando ele vai lá para a contabilidade da sua empresa, está lá constando que aquela pessoa deve a ele 10 mil reais. Aquela pessoa não tem como pagar. Na empresa está lá contando. E ele pega então do seu salário, aquilo que ele tirou para ele, e coloca no caixa da empresa como pagamento dos 10 mil. Todas as vezes que alguém olhar a contabilidade da empresa, nunca verá lá os 10 mil que aquele homem devia, porque o próprio dono pagou por ele. É isto que Deus fez por nós. Nós não tínhamos como pagar. Havia uma justiça, e Deus, Ele mesmo, se deu por nós, para que nós pudéssemos ser salvos. Irmãos, isso é muito, muito maravilhoso, irmãos. Isto é algo extraordinário. Isto é algo que deveria mexer com o nosso coração e mudar a nossa vida. Nós falamos de algo tão grande e às vezes ficamos tão aquém daquilo que realmente deveríamos estar diante do Senhor. Sabe, isso deveria alegrar o nosso coração de tal maneira. Olha só o que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele Deus que não conheceu o pecado, aquele que não conheceu o pecado, Deus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É a troca. É a troca. E não existe nada que você tenha feito. Você não fez nada para merecer isso, nunca fará nada para satisfazer esta bênção de Deus. Amado irmão, amada irmã, olhe para isso. Olhe para isso. Em nome do Senhor Jesus, eu peço para que você olhe para o seu coração e olhe para o grande feito do Senhor em Jesus Cristo, da sua justificação, quando Ele colocou a santificação em você, ou Ele colocou a santidade em você. Ele fez isso através da eleição, sem ter mérito em você. Ele fez isso através da declaração da justiça. Você não é justo, mas você é declarado justo. Mas Ele fez isso também através da adoção. E a adoção aqui é algo muito especial para a nossa vida, para o nosso conceito. É alguém que não faz parte, que vem depois, e quando chega, tem todos os direitos de filho. Preste atenção nisso. Nós não somos judeus, nós somos gentios, e o Senhor nos adotou em Cristo Jesus, e nos fez filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Aí nós experimentamos com Cristo o seu sofrimento, mas também a sua glória. Colossenses 3 diz que a nossa vida está escondida em Cristo, e quando Cristo for manifestado, nós seremos manifestados na glória de Cristo. Ah, meus irmãos, é por isso que eu estou dizendo, esta maravilhosa doutrina em que Deus coloca em nós a sua santidade. Somos filhos de Deus e não podemos agir como aqueles que não são filhos de Deus. Não podemos pensar como aqueles que não são filhos de Deus. Não podemos falar as mesmas gírias, as mesmas palavras daqueles que não são filhos de Deus. Não podemos nos vestir como aqueles que não são filhos de Deus. Não podemos fazer coisas, trabalhar, nos divertir como eles fazem, porque nós somos filhos. Outro exemplo: você está com o seu filho, você chega e vê o seu filho brincando na rua com outras crianças num lugar perigoso. Você pega o seu filho e põe para dentro de casa. O seu filho vai chorando e vai reclamando, e vai murmurando, lamentando, e ele vai dizer para você assim: ah, como é que os outros podem e eu não? Aí você responde: porque eu não sou a mãe, eu não sou o pai deles.
Mas por quê? Porque você é meu filho, eles não. É assim que Deus usa com a gente, é assim que Deus cuida da gente. Então precisamos cuidar disso. Então Ele é que coloca em nós a santidade num ato soberano de amor, de graça e misericórdia. Mas a segunda parte é que somos chamados a desenvolver esta santidade. Veja bem, sem algo colocado em nós, nós não temos como desenvolver santidade. Mas uma vez que Ele colocou em nós a santidade, agora há uma responsabilidade de desenvolvimento desta santificação, ou dessa santidade, que é a santificação. Por isso, no versículo 14, ele diz: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente, não retrocedam. Você estava lá, você estava sujo, você estava como todo mundo, mas o Senhor chamou você, colocou em você o seu Espírito Santo. Você não pode voltar a praticar as mesmas obras que os outros praticam, aqueles que não têm o Senhor. Isso acontecia na vossa ignorância, ou seja, antes da sua salvação, dos olhos do coração serem abertos. Tornai-vos santos. Agora há aqui uma responsabilidade. Nós, embora a Bíblia nos ensina a respeito da predestinação, e ela é real, é Deus que toma a iniciativa, é Ele que move o nosso coração, é Ele que nos faz aceitá-lo, mas nós não somos bonecos, e Ele trabalha a nossa vontade para que a nossa vontade seja buscar a segunda vontade dEle. Por isso que o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Mestre dos Mestres, o Senhor Jesus, sabendo que a sua missão era a cruz, Ele orou ao Senhor Pai, dizendo: se possível, passe de mim este cálice, mas não faça a minha vontade, mas a tua vontade. O Jesus homem ali, ele estava angustiado, e angustiado por tudo, certo? Porque afinal de contas o traidor estava chegando com muitos soldados. Ele sofreria fisicamente, emocionalmente. Mas ele sabia que o mais grave do seu sofrimento seria a ira do Pai. Por isso passe de mim este cálice, ou seja, a tua ira, mas não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Ele nos ensinou que a nossa vontade, quando está em confronto com a vontade de Deus, ela deve ser então eliminada, para que a vontade de Deus permaneça. Tornai-vos separados, tornai-vos idênticos ao Filho de Deus. Tornai-vos mensageiros, não apenas com palavras, mas que a sua vida comprove a sua palavra. De tal forma que você vai vivendo, falando, cantando, fazendo. E as pessoas vão vendo em você e dizendo assim: este é filho de Deus, esse se parece com Jesus. Ele está dizendo a respeito de Jesus. Temos vivido de uma forma muito intensa, mundial e também no Brasil, uma declarada perseguição contra os princípios e costumes, inclusive relacionado à família. Ontem nós estivemos ali nos alegrando e celebrando com a família Valim, Menezes Valim, a respeito dos 50 anos de casamento do nosso irmão Silas e dona Darcy. E talvez o sermão pregado não possa ter agradado a todos que ali estavam, porque hoje falar de divórcio já se tornou está se tornando um tabu na igreja. Por quê? Porque as pessoas, cada vez que passam, a igreja quer pontuar, pincelar aquilo que ela quer da Bíblia, aquilo que ela satisfaz da Bíblia, e fugir daquilo que a Bíblia condena. E aqui é: tornai-vos santos, separados. O mundo pensa assim, o mundo fala assim, o mundo faz assim, mas você e eu fazemos segundo a palavra de Deus, que não envelhece.
ela é uma só. E ela tem vida. E ela não muda. Passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. E aqui ele está dizendo para sermos santos, ou desenvolver a santificação dentro de um processo, porque ele vai dizer assim no versículo 17, ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor. Sabe, Deus conhece a motivação do meu coração, e isto é aterrorizante por uma parte, porque eu quero muitas vezes ser crente do meu jeito. Eu quero ser crente do meu jeitinho. E não segundo aquilo que as Escrituras determinam para me parecer com Jesus. Veja bem, o povo de Israel era um povo de Deus. E a razão da sua formação era apontar, era mostrar Deus. Todos tinham vários deuses. Israel tinha que ter um Deus só. Havia condutas que era comum fora de Israel, mas Israel não. E uma delas era não se casar com pessoas de outra nacionalidade. Você não podia ter um ídolo a mais na sua casa, era só Deus. E isso identificava Deus às nações através do povo de Israel. E é isso que Deus quer da nossa vida hoje, que Ele seja reconhecido como Senhor da história através da sua vida de obediência. Sei que você dirá para mim agora assim, eu não consigo. E se você disser isso, eu vou dizer para você, aleluia, que você reconheceu isso, porque eu também não consigo. Mas eu preciso, para fechar, ir com você na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Aqui não está dizendo que os louvores me aperfeiçoarão. Aqui não está dizendo que a minha comunhão me aperfeiçoará. Aqui está dizendo que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Eu quero parar um pouquinho aqui. Nós trabalhamos com os jovens e com os adolescentes sobre isso. As primeiras duas palavras, ensino e repreensão, são as doutrinas contidas na palavra de Deus, em que nós somos ensinados intelectualmente do que é certo e do que é errado, sabendo quem é Deus e quem é o homem. A palavra ensino aqui é a mesma palavra, ou a palavra da mesma, que tem a mesma raiz, as duas têm a mesma raiz, tanto aqui é ensino como doutrina, em Atos 2:42. E perseveravam na doutrina. Doutrina e ensino, as duas são da mesma raiz. Isso significa que o Senhor, pela sua palavra, a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, elas movem o nosso intelecto para que entendamos a respeito de quem é Deus, de quem somos nós, do que é certo e do que é errado. Mas também tem um jogo de palavras logo em seguida, que é a correção e a educação na justiça, que é um fator motivador, não é só uma questão de Deus fazer através da sua palavra que você seja um intelectual a respeito de Deus e do homem,
Mas esta palavra, além de lhe tornar um conhecedor de quem é Deus e de quem é você, do certo e do errado, esta palavra, então, para correção e para educação, também formam um conjunto que nos conduz a uma persuasão da mente, da nossa vontade. Então nós olhamos, detectamos pela palavra o que é certo e o que é errado, e somos induzidos por esta palavra à obediência. Não só induzidos. Olha só o versículo 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quando eu era criança e falava como criança e pensava como criança, na minha adolescência, eu pensava que boa obra seria dar cesta básica para alguém, pagar um cafezinho para alguém, pagar um lanchinho para alguém. Mas boa obra aqui é a obediência aos mandamentos do Senhor. É você ser santo. É a santidade na prática. A palavra de Deus, ela nos habilita, não apenas ela nos torna conhecedores, não apenas nos faz quedar a isso, desejar isto, mas ela nos habilita a obedecer ao Senhor. Então sim, você não pode, mas o Espírito Santo pode através da palavra de Deus. Porque esta escritura, ela é inspirada, ela é viva e ela trabalha o nosso coração para uma vida de santidade. Agora, na nossa prática, nós pensamos contrário àquilo que a nossa natureza carnal nos proporciona. E assim vamos fazendo morrer a natureza carnal. E enchendo-nos do Espírito. Isto é muito bom, mas lembrando que eu preciso fazer isso. Eu preciso, para ser alimentado, eu preciso comer. Para ser saciado, eu preciso tomar a água. Para ser medicado, eu tenho que tomar a medicação. E quando o apóstolo Paulo fala aos Efésios 5,18, não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Esse enchei-vos, ele tem uma conotação como se fosse um reflexivo. É encher sendo cheio. Eu não consigo me encher, eu não consigo me santificar, mas Ele me tornou santo e me dá as habilitações para que eu possa desenvolver a santificação. E agora então eu vou me enchendo do Espírito Santo. De que forma? Aí vem, a palavra de Deus me enche do Espírito, e a partir daí eu tenho todos os atos relacionados ao culto, cânticos espirituais, louvores, adoração, oração, comunhão, mas tudo isso como consequência desta palavra. É por isso que eu amo cantar louvores que exaltam a Deus. Tu és. Eu me rendo ao Senhor, porque Tu és. Porque nós não estamos aqui para dizer assim, como nós somos bons, como nós cantamos bem, né, Alessandro? Como nós pregamos bem, como nós tocamos bem, como nós oramos bem. Não. Nós estamos aqui para que o Espírito Santo fala ao nosso coração assim, você precisa melhorar nisso, mas Deus é misericordioso, é gracioso. Ele colocou santidade em vocês, agora Ele quer que vocês sejam santos. Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2, versículos 12 e 13, para encerrar, ele diz assim, assim pois, amados meus, como sempre obedecesse não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência,
desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Mas ele diz, de todo jeito, quem efetua em você o querer realizar ao Senhor. Mas você tem que desenvolver esta ação. Nós precisamos de dizer não para nós mesmos, dizer não para esse sistema corrompido, dizer não para este mundo, dizer não para o pecado e começar a viver para a glória de Deus. Deus tem que ser a razão do nosso culto. Deus tem que ser a razão da nossa obediência. Deus tem que ser a razão do nosso viver diário, da nossa alegria, do nosso contentamento. É por isso que ele ainda em Filipenses, capítulo 4, ele diz assim, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Com muito dinheiro, com pouco dinheiro, com fartura, com escassez, bem de saúde, não bem de saúde, livre, preso, eu já estou colocando porque engloba tudo. E ele disse assim, olha, isso tudo porque o meu contentamento está no Senhor, porque tudo posso. Posso no momento de fartura e posso também no momento de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero conclamá-lo a ser mais santo. Para um pouquinho, pensa um pouquinho na sua vida, peça ao Espírito Santo para tratar o seu coração. Eu desenvolvi um novo tempo na minha vida, e esse novo tempo na minha vida tem me ajudado muito a entender quem eu sou. E eu tenho sido muito tratado pelo Senhor. E às vezes eu tomo todo o tempo que eu estou ali, justamente falando sobre mim mesmo com o Senhor. E normalmente não são coisas de elogios, claro que não, são de necessidades. Porque o Espírito Santo, à medida que você se aproxima de Deus, ele vai lhe mostrando quem você é. Porque você se distancia da luz, você não consegue ver o quão sujo você está. Mas se aproximando da luz, você consegue ver como você está sujo. E quanto mais próximo da luz, mais você verá o quanto você precisa do Senhor. Eu quero desafiá-lo nesta noite, a que você, doravante, procure diariamente um momento, de preferência sempre nesse mesmo horário, separe isto para estar sempre sozinho na presença do Senhor. O seu lugar secreto, o lugar secreto é um lugar muito especial e Deus está te esperando lá. Ele quer lhe ouvir, Ele quer conversar com você. Quantos versículos vêm na mente da gente quando está conversando com o Senhor? E às vezes você fala assim, Senhor, eu preciso, Senhor. E você começa a abrir o seu coração do pecado, e o Espírito Santo lhe faz lembrar que Jesus Cristo, Ele perdoa, Deus perdoa em nome de Jesus e Ele purifica. Quando você começa a colocar a sua tristeza, o seu medo, aí Ele me levou para Isaías 66, 1 e 2, é o Senhor que criou tudo, é Ele que domina tudo, tudo está nas mãos dEle. E assim Ele vai trabalhando a nossa mente. Nós não podemos, nós não nascemos para sermos iguais àqueles que não têm Jesus. Eu não estou dizendo que você tem que ser soberbo, achar que é melhor. Não, porque não é melhor. Não é melhor. Mas você não pode se misturar nas mesmas práticas, nos mesmos pensamentos, nas mesmas decisões. A sua vontade tem que ser uma vontade moldada pelo Espírito Santo de Deus, freada pelo Espírito Santo de Deus, quando ela dissonar da vontade de Deus. Está lembrado do que Paulo disse aos Romanos, capítulo 12, 1 e 2? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Ele não quer mais sacrifício em que você leva lá um animal e sacrifica um animal, mas Ele quer que você faça morrer a sua natureza terrena como sacrifício ao Senhor, dizendo, Senhor, eu ofereço a Ti a minha vontade, porque a minha vontade está contra a Tua vontade, mas enquanto a Tua vontade não for a minha, que a Tua permaneça, Senhor, porque eu morro para mim mesmo. É isso que Ele está dizendo.
Ofereça a sua vida, o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, disse Paulo. E não vos conformeis, e aí então não significa simplesmente algumas coisas, mas é você deixar que o mundo, a forma do mundo, você se adeque. Você precisa ser estranho ao mundo, você precisa ser um corpo estranho no mundo. Enquanto você olha para determinado local e vê lá uma porção de círculos, você precisa ser, em meio a todos esses círculos, precisa ser o quadrado, aquele que é diferente, mas um quadrado que seja nos moldes de Jesus Cristo. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.